Pronto. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar então nossa aula de Direito Penal 4, turno da noite. Hoje é dia 4 de agosto. Hoje nós vamos falar sobre fé. Vocês têm fé? O que é que vocês me dizem, gente? Você dando tapa nos outros, hein? O pouco Fé, nós temos. um pouquinho de fé todo mundo tem. Claro. Nós vamos falar em fé pública, né? Fé pública é um bem jurídico que foi eleito pelo Código Penal. E esse bem jurídico, né, a Chevá está falando aqui, principalmente no final do semestre, a gente tem que ter fé, senão não avança, né? Tem que acreditar. Mas a fé pública, gente, ela existe por quê? Não é tipo assim que o Estado quer punir falsificações, mas é mais até porque os efeitos que coisas falsas podem gerar, né? Às vezes um documento falso pode gerar o patrimônio de outrem, pode lesar o patrimônio de outrem. Às vezes uma moeda falsa ela vai atentar contra o monopólio, né, de emissão de moedas que é da União. Então, na realidade, esses crimes contra a fé pública, eles são assim, é uma proteção indiretamente, né, do patrimônio, né, de um interesse, de um serviço da União, né, na confiança, na certeza, né, que as relações jurídicas que precisam ter, das transações comerciais. E, assim, muitas vezes um crime contra a fé pública poderia ser um estelionato. E, às vezes, vai até ser um estelionato. Às vezes, você pratica uma falsificação para cometer um estelionato. Mas acabou que o legislador optou de criar, né, um tipo penal específico, aliás, vários tipos penais relacionados à fé pública. Alguns deles, assim, até hoje, sem meia utilidade. Hoje nós temos como crime contra a fé pública você falsificar selos, né? O que aconteceu? Na época do Código Penal de 1940, havia, eu não sei se algum de vocês tem esse hábito, né? Mas é uma coisa mais rara hoje em dia, ainda mais que nós não temos mais correspondências, né? São tão raras via correio. Mas, assim, havia os filatelistas, né? Os colecionadores de selo. Então, eles que queriam, né, ter selos, hoje é muito valioso, eles propuseram ao Nelson Gria que criasse um tipo penal, né? O Nelson Gria foi o redator do anteprojeto do Código Penal, que criasse um tipo penal específico, que constituiria crime a falsificação de selos, né? Então, assim, seria um crime, né, um atentado contra a fé pública, e dessa maneira foi incluído aí no Código Penal. Especificamente aqui, ó, no artigo 303, reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica, pena de 1 a 3 anos. É um crime que eu nunca vi ninguém ser processado por ele. O que acontece aqui no Brasil, pessoal? Eu me lembro quando eu fui para Michigan, foi um caso interessante, eu gosto de contar. Eu aluguei minha casa, eu fiquei lá, né, 6 meses, pela internet, por e-mail. Eu falei, gente, será que isso aí tá certo mesmo? Aí pediram para eu dar meu cartão de crédito, eu dei o cartão de crédito lá. Eu falei, eu acho que eu vou na frente, porque vai que eu chego lá não tem casa nenhuma, né? Pensamento de brasileiro, né? Vai que isso é golpe, alguma coisa. Aí eu tenho que chegar lá, arrumar, né, alugar para minha família. Eu fui na frente, cheguei lá, não, a casa estava lá, muito boa, me deram as chaves e tal, fizeram uma vistoria na casa comigo, e aí pronto, morei lá pelos 6 meses. Na hora de entregar a casa, eu falei, estou indo embora no domingo. Ele falou, no domingo a gente não está funcionando, não. Eu falei, não, mas tem que fazer uma vistoria, né? Ele falou, não, sim, tem, mas faz uma coisa, a gente faz a vistoria depois, deixa a chave aqui debaixo do tapete, debaixo da porta, que aí depois na segunda-feira a gente vistoria o imóvel. Eu falei, isso aí não vai dar certo, né? Daqui a pouco eles estão me cobrando coisas indevidas, pensamento de brasileiro. E aí eu voltei para o Brasil. Dito e feito, uns 2 meses depois eu recebo uma cobrança pelo correio, chega aqui na minha casa, $180. Eu falei, tá vendo? Eu devia ter ficado lá para fiscalizar direito essa coisa e tal. Aí eu olhei direito, na verdade eles estavam me devolvendo $180. Era o depósito inicial, que eu nem me lembrava, de $300 que eu precisei fazer.
eles descontaram lá a conta de luz do mês, o aquecimento e tal, e devolveram os $180. Isso, gente, é fé, né? Lá as coisas funcionam porque se acredita muito um no outro, né? As relações comerciais são muito mais fáceis de se desenvolver, porque você não acredita que, tipo assim, alguém vai dar um golpe, né? Que vai dar algum problema. As pessoas lá, tipo assim, têm palavras, né, digamos assim, né, é mais difícil, é óbvio que tem, né, problemas ilícitos, penais, cíveis e tudo. Mas aqui, não sei se algum de vocês já alugou um apartamento aqui no Brasil, né? Você precisa de fiador, você precisa de registro lá de bons antecedentes, negócio do SPC negativo, tal, tal. É tanta exigência, por quê? Aqui a gente não tem essa fé. A gente desconfia o tempo todo. Nós temos muita burocracia no Brasil, por quê? Porque nós não temos fé. A gente acredita, ó, isso aqui vai dar um golpe, então deixa eu fechar desse lado aqui, ó, vou exigir esse documento. Ah, não, mas agora ele pode dar um golpe, ah, não, então eu vou começar a fazer essa exigência. Aí começa cheio de exigências, e aí virou a burocracia. Né? Para quê? Para evitar, né, que a pessoa uma lese a outra. Então, assim, as coisas fluem muito melhor numa sociedade em que há uma relação de confiança. Né? Então, assim, não é muito bem o nosso caso. Eu acho que há uma tendência, talvez, a melhorar, mas ainda, né, demora. Eu fico vendo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se alguém desse uma carta de apresentação para outra, ele estava colocando o nome dele em jogo. Então, assim, você não poderia indicar uma pessoa assim, ruim, que não fosse correta. Então, assim, eles não dão carta para qualquer um. Eles só vão dar uma carta de apresentação para pessoas que ele realmente conhece. Aqui no Brasil, nem sempre é assim. Às vezes, assim, tem carta de apresentação, um contato muito superficial. E aí você vai ver assim, isso aí acredita-se que é uma mera formalidade, quando, na verdade, lá para eles é uma coisa essencial. Mas aqui, nós estamos falando de fé, né? Essa questão de a certeza, a confiança nas relações, né, sociais, negociais que precisa existir. Mas nós vamos começar a nossa discussão hoje com um caso, especificamente, que envolve moeda falsa. Alguém leu esse caso? Poderia, talvez, aí fazer um resumo? O primeiro caso lá, que aconteceu em Florianópolis, se eu não me engano. Quem se Eu habilita? posso. Vamos lá. Se trata de um caso em que o cidadão Tiago, ele, se não me engano, em 2010, ele foi num posto de combustíveis em Florianópolis e abasteceu o veículo, passou uma nota de R$ 10, né, que era falsa. Aliás, desculpa, ele abasteceu R$ 10 e passou uma nota de 50. O frentista, sem perceber, foi trocar a nota na loja de conveniências ao lado. E só depois que ele devolveu o troco que o atendente dessa loja percebeu, se eu não me engano, o Fernando, percebeu que a nota era falsa. E esse frentista, o Jorge, ele tentou ir atrás do Thiago, que passou a nota falsa. O Thiago fugiu, o frentista pegou um táxi para persegui-lo, e no caminho ele encontrou policiais militares que conseguiram fazer a abordagem e prender o Thiago por esse delito. Mais ou menos isso. Perfeito. Quase perfeito. Faltou mais algum detalhe? Alguém pode completar? Como é que tudo terminou? Alguém se Claro. lembra? Vamos lá. Desculpa, professor, eu esqueci, né? Isso. Ele estava acompanhado de 4 amigos, e um deles, com um apelido estranho que eu não me lembro, ele retornou ao posto e ameaçou o frentista, né? O Jorge, dizendo que ia pegá-lo quando saísse dali. Isso. Esqueci. Então teve, né, isso aí é baseado em fatos, né, reais, assim, eu faço uma ou outra modificação, mas é um caso que realmente aconteceu. Deixa eu compartilhar aqui então com vocês os slides, o caso foi bem descrito, só um instante.
Vamos ver, gente. Está carregando aqui, só um instante para... Pronto. Então, vamos lá. Pessoal, qual que é o foro competente para o julgamento desse caso? Alguém sabe me responder? É em Florianópolis, porque Florianópolis. foi onde aconteceu. Isso, ótimo, Sheila. Pessoal, tem algumas perguntas assim, né? Qual que é o foro, qual que é a justiça, qual que é a jurisdição, tal. Aqui, ó, não confundam fórum, né? O fórum é o prédio onde se realizam, se praticam os atos judiciais, com o foro, que é a nomenclatura utilizada em direito processual civil, penal, para indicar, né, o local onde vai haver o processo, por onde vai tramitar um processo. Então, assim, a primeira coisa para a gente identificar o foro é tentar identificar antes onde é a justiça competente. Então, por exemplo, eu vou falar em Florianópolis, ok, mas Florianópolis tem lá justiça militar, tem justiça eleitoral, tem justiça do trabalho, justiça estadual, justiça federal. Qual dessas justiças será competente? Então, eu tenho que primeiro identificar qual que é a justiça competente. Essa resposta eu consigo na Constituição. A Constituição que vai me falar qual que é a justiça competente. No âmbito criminal, quais são as regras assim básicas? Justiça do trabalho não tem competência penal. A justiça militar e a justiça eleitoral é muito especializada, ou seja, eleitoral é crimes eleitorais. Isso aqui, né, o caso da moeda falsa não tem nada a ver com eleição. A justiça militar ou são crimes militares no âmbito federal, ou são policiais e bombeiros militares que praticam o crime no âmbito estadual. Aqui não tem nenhum militar envolvido na prática de infração. Então vai sobrar para a gente o quê? Justiça estadual e justiça federal. Aí a Constituição, no artigo 109, ela fala, ó, essa é a competência da Justiça Federal. Julgar crimes políticos, crimes previstos em tratado ou convenção internacional, e o que nos interessa, os crimes, as infrações penais, aí vai contravenções e crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Como é que é o raciocínio em termos da moeda falsa? A moeda falsa, ela é um produto, né? É um bem, na verdade, o serviço de emissão de moeda é de exclusividade da União. Somente a União pode emitir moeda no país. O Estado de Minas não emite moeda, o real, nossas cédulas são todas feitas lá, ou no banco, na Casa da Moeda, ou então, ultimamente, a União ela tem até feito licitações. Eu acho que a última licitação, quem ganhou foi uma empresa da Suíça, que era para produzir não sei qual tipo de cédula. Então, assim, cabe à União produzir isso. Então, se alguém está produzindo essa moeda, né, que não é legítima, está prejudicando um serviço, um interesse da União. Então, isso atrai a competência da Justiça Federal. E aí, um detalhe: se o caso da moeda falsa vai ser julgado na Justiça Federal, os crimes relacionados, normalmente, né, o que eles chamam de crimes conexos, eles também serão julgados na Justiça Federal. Tem um liame entre eles. Então, assim, no finalzinho lá, os 4 amigos, né, foram lá ameaçar o frentista. Tem relação com o crime de moeda falsa? Sim. Eles estão tentando ameaçar o frentista para que ele não fale nada a respeito da moeda, né? Não testemunhe contra o agente. Então, isso aí tem uma correlação. Um crime está sendo praticado para ocultar o outro ou para, né, evitar que o outro seja, né, processado e julgado. Então, também vai para a Justiça Federal. Se fosse um crime de ameaça simplesmente sem nenhuma relação com outra conduta, vai para a Justiça Estadual. Por quê? Porque não estaria inserido em nenhum desses incisos aqui. Seria um crime praticado por pessoas contra um frentista. Não é um crime previsto em tratado, não está afetando o interesse da União, não é contra a organização do trabalho, não é a bordo de navio, nada disso. Então, assim, né, nós vamos descobrir, então, que a Justiça Federal é competente para o julgamento desse caso. E aí eu pergunto, ok, mas qual que é o foro competente, o local? Qual Justiça Federal? De Belo Horizonte, de São Paulo? Aí a regra do Código de Processo Penal é bem clara. Aqui, ó, onde o crime foi praticado. E o crime foi praticado, então, em Florianópolis, Santa Catarina.
Aí o que acontece? A placa do carro era de Joinville, isso tem relevância? Nenhuma. Temos que verificar onde que o crime se consumou. Ele passou a moeda falsa lá no posto de gasolina localizado em Florianópolis, então é ali que vai ser julgado. Aí posso ser mais específico. Então, o foro vai ser a Justiça Federal de Santa Catarina. Mas eu posso chegar e tentar ser mais específico, ir além do Código e da Constituição. Ok, mas lá na Justiça Federal de Santa Catarina, nós temos uma vara específica para julgar isso? Aí as leis de organização judiciária, regimentos internos dos tribunais, eles vão indicar isso. Eu, com certeza, sei que lá em Santa Catarina tem vara criminal, vara federal criminal. Então, assim, pode ter 30 varas federais, mas tem 3 que são criminais. Então, o processo vai para uma dessas 3 criminais. Poderia ser mais especializado ainda, que tem uma vara criminal que é especialista em julgar moedas falsas. Na verdade, isso não existe, gente, só estou dando um exemplo. Mas, assim, então, o processo iria diretamente para aquela vara que julga moeda falsa. Toda a briga lá da Lava Jato, gente, girou em torno dessas questões de competência, né? A discussão e até a questão que o Lula, no final, argumentou, é um juiz incompetente. Por quê? Era um crime de lavagem de dinheiro envolvendo transações internacionais, ou seja, se tem transações internacionais, pessoal, entra aqui, opa, foi para o lado errado. Crime previsto em tratado ou convenção internacional, quando ou a execução começou no país e o resultado no exterior, ou vice-versa. Então, assim, a lavagem de dinheiro dos crimes envolvendo a Lava Jato é um crime internacional. Então, é competência da Justiça Federal. Então, a Justiça eu defini. Agora, qual é o foro competente? Na verdade, foi a 13ª Vara Federal, né, onde atuava o Sérgio Moro, por quê? A competência de uma vara criminal. E lá tem uma vara específica que é especializada em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, não é feito nenhum sorteio, já vai direto para aquela única vara. Mas o que as defesas argumentaram foi isso, na verdade, o crime, de acordo com o Código de Processo Penal, ele não foi praticado aqui em Curitiba, né, lá no Paraná. Ele foi praticado em São Paulo, no Rio, em Brasília. E aí, em alguns casos, realmente os processos foram remetidos para outros locais, né, porque não tinha sido cometido ali. Ok? Então, assim, o foro competente é a Justiça Federal de Santa Catarina, provavelmente é na vara especializada lá criminal que julga essas questões, né, de crimes federais. Vamos avançar. Houve consumação da prescrição, pessoal? Vejam só, o crime foi em março de 2010. A denúncia foi recebida rapidamente aqui, 2 meses depois teve a denúncia. E aí demorou um pouco mais para ser feita a sentença. Chegou o processo concluso para a sentença mais de 8 anos depois. Vai caracterizar a prescrição? Vocês lembram de prescrição? Como é que a gente calcula, né, a prescrição? Nós temos que ir aqui no artigo 109 do Código Penal. Prescrição, nós temos 2 padrões. Ou vai ser a prescrição em abstrato, é aquela prescrição quando não tem sentença, não tem pena que foi imposta. Então, assim, já que o juiz não impôs nenhuma pena, não chegou no momento da sentença, a lei fala o seguinte, vamos considerar a pena em abstrato. A pena da moeda falsa é uma pena grande, né? 3 a 12 anos. E a lei estabeleceu o seguinte, vamos considerar o máximo da pena, 12 anos. Então, nessa frase aqui, enquanto não tem a sentença, a prescrição é em abstrato. Mas imagina que o juiz sentenciou, colocou a pena mínima, 3 anos. A partir daqui, a prescrição vai ser gerida pela pena de 3 anos. Vai mudar os prazos. Vejam vocês aqui, está bem pequenininho talvez, né? Mas aqui, uma pena maior do que 2 até 4 anos, que é o caso, né? 3, vai prescrever em 8. Agora, antes, a prescrição em abstrato, a pena era de 12 anos. Então, se a pena é maior do que 8, vai até 12, prescreve em 16, o dobro, né? E aí nós temos a prescrição retroativa, né, gente? Aí é coisa que precisa de uma aula específica para voltar a falar em detalhes, que é uma coisa exclusiva do Brasil no mundo inteiro. Fixada a pena de 3 anos, o prazo de prescrição diminuiu. A gente volta aqui para trás para ver se esse prazo transcorreu
né, o prazo de 8 anos. E temos a prescrição intercorrente também, que é para frente, da sentença até o trânsito em julgado. Fixada a pena de 3 anos, prescrição vai ser em 8. Se da sentença até o trânsito em julgado passar mais do que 8 anos, prescreveu. E aí, pessoal, o que vocês acham? Houve prescrição nesse caso? Quem arrisca? Prescrição é uma... Eu acho que sim, professor. Prescrição é um tema importante, viu, pessoal? Eu já contei para vocês dos projetos de gestão, né, administração da justiça, os cursos que eu faço. Eu fui numa vara lá no Tribunal de Justiça do Piauí, a juíza lá começou, né, a implantar esse novo modelo de gestão judicial, e ela fez um levantamento dos processos dela, 48% dos processos prescreveram no ano passado, né, em 2020. Ou seja, gente, isso é um absurdo. A cada 10 sentenças que ela dá, 5 não vale nada, é prescrição. Ela ouviu um dia lá 20 testemunhas, joga 10 no lixo, porque não vai dar em nada. Metade do trabalho que ela faz vira prescrição. Então, é uma coisa, é uma realidade, infelizmente, que não é rara no país. Mas, então, você acha que não houve prescrição, que houve prescrição, que não houve, aliás, perdão. Professor, eu acho que houve prescrição. Que houve. Qual foi o cálculo? Pelos meus cálculos aqui, o réu era menor de 21 anos, né? Isso. Aí, se não me engano, corta pela metade, né, o prazo prescricional. Esse é um detalhe aí importante, né, que às vezes eu mesmo já comi mosca, né, na atividade judicial. O que o Código estabelece? Se o réu, na data do crime, tinha menos de 21 anos, ou se ele, no momento da sentença, tem mais de 70 anos, a prescrição vai ser contada pela metade. Então, o que vai acontecer? A prescrição aqui era em abstrato, né? O juiz ainda não sentenciou, o processo chegou para ele em 2018. Aí, o que vai fazer? Essa prescrição em abstrato é pela pena de 12 anos, que prescreve em 16, conforme a tabelinha do 109. Porém, se ele for menor de 21 anos ou maior de 70 anos, vai reduzir a metade os 16 anos, ou seja, prescreve em 8. Então, do recebimento da denúncia até a data, né, que ia ser elaborada a sentença, já se passaram mais de 8 anos. Então, nesse intervalo aqui, houve a prescrição em abstrato. E aí, gente, passado tanto prazo assim, imagina, ele não é maior de 21 anos, né? O Felipe estava certo, houve a prescrição. Ele tem lá 30 anos. Então, não vai acontecer, a prescrição era 16. Mas aí o juiz fixou a pena em 3 anos, pena mínima. O que acontece? Deixa eu ver lá o prazo de prescrição, 3 anos em 8. E aí eu vou retroativo. Da sentença até a denúncia, o recebimento, passaram-se mais de 8 anos? Passaram-se. Então, pela prescrição retroativa, ele também seria beneficiado. E aí, a gente pode supor muitas coisas. A sentença foi em 2018, o julgamento final, né, do tribunal lá foi em 2025. Vou pôr em 2026, dezembro de 2026. Passaram-se mais de 8 anos? Passaram. Houve a prescrição também intercorrente aqui, né? Então, assim, prescrição é um bom tema para a gente prestar atenção. Vamos avançar. Qual que é a melhor tese, pessoal, que vocês me diriam para ser sustentada aí pelo acusado? Essa tese é boa? Eu não sabia de nada? O que vocês me diriam, assim, se fossem contratados por ele? Essa tese de eu não sabia de nada, eu acho que não seria boa, porque no caso fala que ele acelerou o carro e que depois ele até voltou para ameaçar o frentista, então não daria para usar. Você tem razão. Então, tipo assim, pessoal, porque é difícil. Eu já joguei muitos casos de moeda falsa. Então, assim, às vezes está lá, a pessoa foi apreendida com a cédula falsa. Um argumento muito comum é falar assim, aqui, eu recebi aqui esse dinheiro, eu não estava nem sabendo que era falso. E, a princípio, assim, você até fala, gente, isso é possível, até eu poderia, não sei, vocês já receberam, às vezes,
num troco, alguma coisa assim, passou um bolo, algum dinheiro para vocês não perceberam que era falso depois que identificaram, né? Então, assim, é uma tese até aceitável. E aí, o que a gente tem que fazer? Peraí, mas vamos ver, então, os detalhes do caso. Né? Como é que foi o comportamento dele? Então, a Cheval mostrou um ponto importante aqui. Ó. Ele acelerou o carro, o frentista saiu lá da loja de conveniência, né? Falou, chamou ele assim, ele arrancou o carro. Por que ele estava? Ele vai ter que arrumar uma boa desculpa para explicar, né? Ele pode chegar e falar assim, nossa, acabei de receber um telefonema, minha mãe estava passando mal, eu corri para poder pegar ela e levar para o hospital. Se ele conseguir demonstrar isso depois, né, trazendo assim uma internação hospitalar, tudo, falou, realmente, tem credibilidade aí o porquê você arrancou. Mas aí tem um outro aspecto, e os 4 rapazes que foram lá ameaçar o frentista, para que isso? Né? Não é um pouco suspeito? Se ele não sabia de nada, ele vai provar, né? Isso aí vai ser demonstrado no processo. Ele não precisa intimidar a testemunha para evitar que o caso seja levado adiante. Então, assim, nem sempre isso é uma... Nesse caso, tem alguns elementos aí fortes que acho que afastariam essa tese. Aqui, ó, uma outra circunstância. Eu já peguei um caso, por exemplo, um rapaz, ele estava com cédulas de R$100 falsas. Ô, pessoal, isso aí é business, né, hoje em dia. Se vocês olharem aí na internet, vocês conseguem comprar a cédula falsa. Né? Vocês, tipo assim, o investimento você compra 10 cédulas de 50, R$500 por R$300. Qual que é o objetivo? Você vai transformar aquilo em dinheiro verdadeiro. Você joga no comércio, tenta pegar o troco para você, para poder, né, conseguir aí algum lucro. E aí o que acontece? Eu lembro de um caso que eu julguei, o rapaz ele pegou R$100 a cédula, foi numa padaria, tomou um café, R$3. Pegou 97 de troco. Aí ele foi na farmácia ao lado, comprou lá, se você não lembra o que, um band-aid, R$5. Aí deu outra cédula de R$100, pegou 95 de troco. Não é suspeito esse comportamento dele? Porque eu falo é o seguinte, não seria talvez o esperado que, recebendo o troco de 97, ao fazer uma nova compra pequena, ele desse esse troco, o dinheiro já trocado? Por que ele deu uma nova nota de R$100? É porque ele estava querendo, né, despejar o dinheiro o mais rápido possível no mercado. E aí os comerciantes desconfiaram, perceberam a falsidade, chamaram a polícia. Enquanto ele estava tentando entrar numa terceira loja para poder colocar mais dinheiro, né, no fluxo, ele foi preso. E aí ele chegou e falou assim, olha, eu não sabia que a moeda era falsa. Eu falei, mas o seu comportamento foi um pouco atípico. A cédula falsa foi apreendida com você. Os comerciantes, depois, eles, num exame um pouco mais detalhado, eles perceberam a falsidade. E você estava indo de loja em loja, distribuindo R$100, acho que tudo indica que você tinha, sim, conhecimento. Vocês pensam em uma tese defensiva, então? Professor, talvez, não sei se eu entendi bem, se eu estou confundindo, mas talvez ele poderia alegar o parágrafo 2º do 289, dizendo que ele recebeu essa nota de boa-fé, mas depois que ele descobriu a falsidade, ele simplesmente quis restituir ela à circulação. A pena é bem menor, né? Exatamente. Pessoal, lembrem-se sempre disso, viu? Fazer a defesa penal nem sempre é buscar a absolvição. Às vezes a absolvição não tem jeito. Igual, por exemplo, um crime de moeda falsa, a pessoa foi presa segurando a moeda, ou então tentando passar a moeda falsa. Já está tudo muito contra ele. É a mesma coisa que droga. Alguém foi preso segurando lá cocaína. Já tem tudo muito contra ele. Chegar e falar, tipo assim, o crime não existiu, eu sou inocente, eu fui forçado, é mais complicado. Às vezes vale a pena chegar e falar assim, aqui, vamos arrumar uma sanção penal mais branda para o réu. Então, assim, isso pode ser uma tese defensiva. Aqui, eu recebi na maior boa-fé essa nota, nem tinha, mas depois que eu percebi, falei, nossa, é falsa. Eu tentei procurar quem me passou, não consegui descobrir, mas falei, não vou ficar com esse prejuízo, não. Vou passar ela para outra pessoa. E aí ele incide no 289, parágrafo 2º. A pena é muito menor, né? A pena é de 6 meses a 2 anos. Né? Imagina, de 3 a 12 anos, a gente passa aí para 6 meses a 2 anos. Então, assim, às vezes é uma tese, mas também precisa, né, ter um respaldo, né,
no processo para a gente, né, avaliar a viabilidade dessa. Ele tem que chegar. Qual que é a circunstância anterior? Como você recebeu essa cédula falsa? Ó, eu me lembro de um caso que eu julguei, isso aí foi lá em Montes Claros. Esse eu absolvi, que eu lembro assim que foi um caso de dúvida, né? Na dúvida, pessoal, né, pro réu. O rapaz, ele foi comprar uns abadás, era um carnaval fora de época. Aí ele falou que chegou lá, comprou acho que uns 5 abadás, foi caro, ele pagou na época assim, uns R$ 1.500 e tal. Só que desses R$ 1.500 tinha umas 3, 4 cédulas falsas. Aí chamou a polícia tal, foi lá, instaurou um inquérito, ele foi acusado, né, por moeda falsa. E aí trouxe lá testemunhas, tudo, na hora do interrogatório ele falou aqui, ó, eu trabalho com meu pai, né? O meu pai, ele tem uma revendedora de pneus, não sei o quê, vem gente aqui do estado, né? Montes Claros aqui é perto da Bahia, então tem muito caminhoneiro, não sei o quê. Eu fui lá, peguei o dinheiro lá do caixa do meu pai, onde eu trabalho, em cash mesmo, né? Entreguei lá no coisa tal, nem tinha ideia que era moeda falsa. Eu fiquei assim, na dúvida mesmo. Eu falei, ó, ele tem atividade laborativa, né? Assim, porque não é como eu disse para vocês, a gente pensa nisso, né? Ah, não, ele está comprando cédula para poder ganhar dinheiro. Não, ele trabalhava, né? Ele deu uma explicação razoável que o pai tinha um comércio, que um fluxo de dinheiro constante, né? Entrar um ou outro falso seria possível. E não tinha nada, nenhum outro indicativo de que ele tinha um dolo para poder, né, lesar alguém. Então, nesse caso aí, eu falei, não, isso aqui não ficou demonstrado que ele praticou, que ele tinha um dolo de praticar o crime de moeda falsa. Né? Então, assim, vai depender muito das circunstâncias do caso. Né? E aí, realmente, temos que pensar assim, nos detalhes para saber, né, qual que é a melhor interpretação a ser dada. Pessoal, vocês devem saber, as cédulas, né, o ruim da aula online é isso. Eu lembro que nas aulas presenciais, eu sempre pedia aos alunos para trazer uma nota de R$ 100. Muitos choravam, né? Falavam que não tinham R$ 100 e tal. Eu falei, não, traz de 50, não tem também, tá? Até chegar lá com 10, R$ 2, mas trazia. Com qual objetivo? Para mostrar os elementos de segurança. Né? Nós temos aqui o fio de segurança, nós temos esse quebra-cabeça, esse quebra-cabeça parece um chip. Se você olhar a cédula de um lado e do outro, você vai ver que esse chip é bem, tipo assim, faz face um com o outro. Nas cédulas falsas, como eles costumam colar, às vezes é colado, às vezes é impressão, às vezes esses elementos, esse quebra-cabeça, coincidentes, não ficam tão alinhados um com o outro. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, a região assim da cabeça, tal, tem pequenos microimpressões. Às vezes tem um número 100 escrito, às vezes tem escrito BC, de Banco Central. Então, assim, é cheio de elementos de segurança. E aí eu fico pensando o seguinte, a gente precisa que um perito fale que a cédula é falsa, um juiz, para julgar isso? Ou o juiz pode chegar e falar assim, que eu estou examinando a cédula aqui, ó, não tem fio de segurança, não tem a imagem em alto relevo, não tem as microimpressões, não tem as fibras coloridas. As fibras coloridas são interessantes. Você coloca aquela luz roxa, né, luz negra sobre a cédula, ela fica toda brilhando colorida. O juiz poderia chegar a uma conclusão dessa, dispensar a perícia para poder falar que concluiu que é falso? Deixa eu contar um caso. Uma caneta que você consegue marcar e aí aparece só na nota falsa? Assim. O juiz não pode colocar na sentença que, ó, peguei minha canetinha, marquei aqui, a cor deu errada, foi falsa. Ou não? Ah, professor, imagino que não, né? Com a quantidade de elementos de segurança para comprovar materialidade, acho que é necessário uma perícia, né? Para comprovar. Olha só um caso real que aconteceu. É um colega meu lá acho que de Pernambuco. Foi ajuizada uma ação civil, né? Um candidato a um concurso público falou aqui, ó, essa questão está errada. Eu fiz um recurso lá para a banca não aceitou do concurso, mas está errada, é uma questão matemática, não sei o quê, tal. Pediu um liminar, se ele acertar essa questão, ele passava para a próxima fase. O juiz chegou,
a sorte, não, acho que foi sorte, né, do candidato, ele tinha mestrado em matemática. Antes de fazer direito, ser juiz, ele se envolveu nessa área de exatas. Ele chegou, fez todos os cálculos na decisão, falou, não, realmente está errado, a resposta correta é essa. E colocou todos os cálculos na decisão. Ele podia fazer isso, deferiu a tutela antecipada para o candidato ser aprovado para a próxima fase. Ou precisava de perícia? Pode o juiz ser sabichão assim? Vocês não gostam do juiz sabichão, não, né? Ninguém quer responder. Pessoal, a questão é a seguinte, é o que eu penso, né? Eu, como juiz, já tenho mais de 20 anos aí como juiz. Um perito, a gente precisa do perito naquela área que a gente não conhece. O perito vai ser minhas mãos, meus olhos, né? Na medicina, na engenharia, onde eu não conheço. Se eu tenho conhecimento que me permite julgar uma causa, né, eu tenho que explicitar isso, né, na sentença, mostrar todas as coisas. Em tese, eu acho assim, uma moeda falsa, se eu consigo chegar e falar assim, aqui não, gente, aqui, ó, imagine vocês aquele número de série, né? O número de série é sempre diferente. Eu pego um bolo de nota de 100 com o mesmo número de série. Eu acho que eu posso concluir que pelo menos 99 das cédulas são falsas. Eu poderia, então, colocar isso na sentença? A princípio, eu acho que sim. Né? O problema é que, tipo assim, na prática, gente, não funciona assim. Eu estou trazendo essa discussão, bizantina, né? É acadêmica. Por quê? Sabe o que acontece? Como é que é o procedimento? Alguém foi detido portando moeda falsa, ele vai ser preso, vai ser levado à Polícia Federal, que é competência, né, para investigar. Eles já pegam lá, já instauram um inquérito. Primeira coisa que eles fazem, pegam as moedas falsas, já mandam para a perícia. A perícia da Polícia Federal vai fazer toda a análise, um laudo dizendo se é falso, se não é, tal, tudo. Depois que conclui o inquérito, manda para o Ministério Público. Quando o Ministério Público oferece a denúncia, já tem lá o laudo pronto, entendeu? O juiz não tem nem oportunidade de dispensar esse laudo. Mas, a princípio, né, se o juiz tem conhecimento e ele consegue demonstrar, fala que não, falta tal elemento, falta isso. Tal. Na realidade, eu nunca vi um juiz fazendo isso. Né? Mas, assim, a gente às vezes tem, pelo menos eu noto assim, entre meus colegas, parece que tem um feitiço com perícia. Né? Tudo a perícia que tem que responder é um perito, mas não. Às vezes a gente consegue, com um pouco de raciocínio lógico, resolver muitos problemas que dispensam uma perícia. Entendeu? Mas, assim, né, é preciso o que também? Assegurar, né, o contraditório, a ampla defesa. Mas o que vai acontecer? Um juiz que também falha, falta tal elemento de segurança, a cédula é falsa, a impressão é grosseira, não sei o quê, papapá. O defensor ele vai ter que, talvez, num recurso, né, chegar e falar assim, não, aqui, ó, a análise do juiz está errada, porque não falta elemento de segurança, não falta isso. Então, assim, ele realmente acho que não teria muitos argumentos para refutar isso. Mas, como eu disse, sempre vai haver um laudo pericial demonstrando essa situação. Vamos avançar. E o que aconteceria, pessoal, se em vez de entregar a nota de 50, tivesse entregue uma nota de R$15? O que vai acontecer? E aí lembra o caso aí, vocês chegaram a ver o caso que eu postei lá no Teams, do senhor, o idoso, que recebeu uma cédula de R$420? Isso é crime contra a fé pública? Eu acho que não, professor. Acho que não é crime de moeda falsa, não. Eu acho que é de estelionato mesmo, né? Porque engana a pessoa. O que vai acontecer, né, pessoal? Tecnicamente, o que a gente diria para essa situação? Sempre lembrando, né, gente? A gente tem que atacar os elementos do crime. O crime é um fato típico, ilícito, culpável. Então, assim, em que aspecto que a gente, tipo assim, o fato deixaria de ser típico, deixaria de ser ilícito, deixaria de ser culpável? O que vocês acham qual que seria o argumento para uma nota como essa? Atípico. Seria atípico. E por qual razão? Porque nesses casos, nota de 3, de 15, ou o caso da nota de 420, não são notas em curso legal no país, né? Elas não fazem parte
Isso, exatamente. E outra coisa, elas também seriam, né, falsificadas, né? Mas assim, a gente também, talvez o argumento mais assim técnico seria falar que é atípico porque é um crime impossível, né? É tipo assim, ou o crime impossível, qual que é a característica dele? Ou vai ter uma absoluta ineficácia do meio, ou uma absoluta impropriedade do objeto. E é mais ou menos essa situação aqui, ó. O objeto utilizado para cometer o crime, ele é absolutamente impróprio. Não existe uma nota como essa. E aí realmente torna a conduta atípica, né? Mas aí vem a questão. Pois não. Claro que essa questão da conduta atípica, né, enfim, né, o crime impossível, está bem claro, mas no caso, a partir do momento que uma pessoa, enfim, aceita, ela tem essa ação de aceitar por algum motivo, enfim, não deixa, no meu ponto de vista, não seria um crime impossível, porque eventualmente a pessoa aceitou aquela ação, aceitou aquele objeto como sendo verdadeiro. É um bom argumento. Foi o que se disse aqui anteriormente. Esse caso da cédula de R$ 420, eu não sei se vocês viram, mas o que o rapaz fez? Ele desenhou um 4 em frente ao número 20 da cédula de R$ 20. A coisa mais grosseira que tem, né? Mas ele conseguiu passar para um idoso, e o idoso ainda devolveu, acho que R$ 320 reais, né, verdadeiros, para ele. Então, assim, essa célula de 420, né, é um objeto absolutamente impróprio para cometer o crime contra a fé pública? Sim. Mas ele é um objeto impróprio para cometer um estelionato? Aí não. Então, aí a questão acho que seria essa. Realmente não lesou a fé pública. É uma coisa tão grosseira que ninguém, assim, né, poderia falar que houve essa lesão. Mas, no específico caso, alguém teve o patrimônio lesado, né? Ele perdeu o dinheiro em razão disso. E aí talvez vai caracterizar, sim, um estelionato. É muito comum na Justiça Federal, eu não costumo fazer isso, mas assim, chegar e falar nos casos de moeda falsa, quando a falsificação é grosseira, né? Às vezes não é questão de 3 ou 15 reais, mas assim, é uma cédula de R$ 50 falsa. Se ela for muito grosseira, tem uma doutrina, jurisprudência, que fala o seguinte: a falsificação muito grosseira não lesa a fé pública. Ela não é capaz de iludir, né, aquela confiança que você tem que ter na emissão de moeda, na certeza do valor daquela nota. Mas, assim, ocasionalmente pode alguém se enganar e gerar lá um dano para ela. Seria um caso de estelionato. Então, os juízes, o que eles fazem? Eles mandam o processo para a Justiça Estadual, falando que não é competência da Justiça Federal, porque não lesou a fé pública, mas sim lesou o patrimônio individual. Mas assim, às vezes os valores envolvidos aí são tão pequenos. Esse de R$ 420 foi uma coisa meio atípica, né? Mas às vezes os valores são tão pequenos que a gente aplica até insignificância. Fala, eu nem vou remeter para a Justiça Estadual, porque que a cédula aí de R$ 30, de R$ 3, de R$ 15, o dano foi de pequena monta. Acho que não seria o caso de processar criminalmente. Mas pensem nisso, né, pessoal? Tem que ter essa separação mesmo, né? Pode ser um meio, né, absolutamente ineficaz, um objeto absolutamente impróprio para cometer um crime, mas pode gerar, talvez, a incriminação por outra infração. E se por acaso quem falsifica é aquele que também coloca em circulação, né? No caso aí do frentista, ele passou, né, ele tentou colocar lá em circulação a moeda. Mas e se tivesse sido ele que falsificou? Muda a acusação? Porque o Código Penal ele traz assim de maneira distinta, né? Se a gente olhar assim o caput do artigo 289, lá fala, né? Estou chegando lá. Falsificar, fabricando, alterando moeda, tal. E tem um parágrafo primeiro: nas mesmas penas incorre quem importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz em circulação moeda falsa. Imagine a mesma pessoa falsificou e colocou em circulação. Ela responde por 2 crimes? Eu acho que ele incorre no 291, professor. Petrechos para falsificação de moeda, né?
Na realidade, o petrechos para falsificação de moeda, ele é uma conduta assim, mais branda. Na realidade é o seguinte, não se encontrou nenhuma moeda falsa, mas encontrou todo o equipamento para produzir a moeda falsa. Então, assim, na realidade, os petrechos, eles seriam um ato preparatório, né? Que eu comprei todo o equipamento para falsificar, mas ainda não comecei a falsificação. Só que talvez pela gravidade da conduta, né, o monopólio da União de emissão de moeda, o legislador optou de, eu vou punir também excepcionalmente esse ato preparatório. Então, mas é uma punição um pouco mais branda. Nesse caso, ele não tem só os petrechos, ele tinha os petrechos, ele fabricou a cédula e ele ainda pôs em circulação. Aí eu pergunto, então, vai responder por petrechos, mais o 289 caput, mais o 289 parágrafo 1º? O que é que vocês me dizem? Ou é muita acusação para uma pessoa só? Acho que vai incorrer só em uma das penas mesmo. Acho que não seria um caso de soma, não. A gente tem que pensar, né? O nosso direito trabalha muito com aquela questão da progressão delitiva, né? Às vezes, e nós vamos ver na próxima aula, assim, chega a ser incoerente. Eu fico vendo, assim, estelionatos em que se praticam com um documento falso. Eu falsifico uma carteira de identidade, abro uma conta no banco e começo a emitir cheque sem fundo. A jurisprudência chega e fala o seguinte, ele cometeu um estelionato. Mas é a falsificação anterior para abrir a conta? Falou, não, aquilo foi um meio necessário para o cometimento do estelionato. A grande contradição de tudo isso, sabe o que é? A pena da falsificação é de 2 a 6 anos. A pena do estelionato é de 1 a 5 anos. Então, assim, eu pratico um crime mais grave para poder, na verdade, ser responsabilizado por um crime menos grave. Não tem muito sentido. Então, mas assim, esse é o pensamento que há aqui no nosso país. Então, nós temos que falar, qual que foi a progressão delitiva? Ele primeiro comprou os equipamentos de falsificação, depois ele fez a falsificação, depois ele pôs em circulação. No fundo, ele vai responder só por pôr em circulação, o 289, parágrafo 1º. Só que aí, sabe o que eu faço, pessoal? Eu chego e falo o seguinte, eu acho que uma pessoa que recebe a nota e põe em circulação, e uma outra que compra petrechos, que falsifica e que põe em circulação, as condutas são diferentes. Uma é mais grave do que a outra. A gente tem que diferenciar isso na punição. Então, eu consideraria, por exemplo, falar assim, o agente ele não apenas colocou em circulação, é uma circunstância do crime o fato dele ter comprado petrechos, dele ter ele próprio fabricado a cédula e, ao final, colocado em circulação. Se a pena para quem colocou circulação eu vou colocar 3 anos, talvez para esse eu coloque 3 anos e meio, eu coloque 4 anos, porque eu acho que tem um desvalor maior da conduta que ele realizou, né? Então, assim, acho que talvez seja uma forma da gente encontrar um meio termo para esse tipo de orientação. Igual, por exemplo, eu falsifiquei um documento público 2 a 6 anos para cometer um estelionato, 1 a 5 anos. Eu colocaria, talvez, a pena do estelionato em pelo menos 2 anos. Eu falaria que é uma circunstância do crime ele ter falsificado um documento público, né, para poder cometer o estelionato. Então, isso aí tem um valor, é uma conduta mais grave do que simplesmente cometer um estelionato. A pena base, acho que tem que ficar um pouquinho mais elevada. Mas lembrem-se sempre disso, né? Nós temos essa progressão delitiva aqui no nosso país. E a parte final, pessoal, dos 4 rapazes. Eles respondem por algum crime? Foram lá dar uma prensa no frentista. Tentativa de homicídio? Seria de ameaça. Ameaça, A ameaça, né, tipo assim, é um crime, é o artigo 147, né, se eu não me engano, é um crime que depende, né, de representação. A princípio seria isso. Mas tem um detalhe nesse caso. Nós temos uma figura específica no Código Penal, que é o crime do artigo 344. Deixa eu ver. Isso. Coação no
curso do processo. O que significa esse crime? O crime de coação no curso do processo é quando é uma ameaça, né, mas que é feita no sentido de favorecer algum interesse num processo judicial, policial, administrativo, entendeu? Então, assim, é exatamente a situação do caso. Não foi uma ameaça pura e simples. Foi uma ameaça para evitar que a testemunha talvez depusesse contra o acusado, para que ele, né, fosse prejudicada a investigação, não ocorresse talvez uma denúncia, um processo judicial. Então, na verdade, o enquadramento melhor, acho que seria a coação no curso do processo. É um crime, assim, relativamente raro, mas eu me lembro de um caso desse envolvendo trabalho escravo. É um caso interessante, assim, né, para mostrar as deficiências da justiça brasileira. O rapaz estava lá, o senhor, né, vítima de trabalho escravo, conseguiu sair lá do local onde ele trabalhava, foi na Polícia Federal, aí a Polícia Federal foi lá na fazenda, realmente tinha outras pessoas lá, a situação não era boa, tal, prendeu em flagrante o dono da fazenda. O dono da fazenda, eu acho que ele não era boa bisca, porque os filhos deles eram péssimos. Aí, acho que o filho e um amigo foram lá na casa desse trabalhador, eles sabiam onde ele morava. Chegaram lá com um carro, assim, em alta velocidade, a mulher do empregado viu, do trabalhador, falou, ó, tem gente correndo aí atrás de você, foge. Ele pulou a janela e entrou no meio do mato. Aí eles perguntaram aqui, ó, cadê o fulano de tal? Falou, não está aqui não, para quê? Falou, não, a gente queria conversar com ele. Falou, não está aqui não. Falou, ó, nós ainda vamos encontrar com ele, viu? Fala que nós estamos procurando, queríamos trocar uma palavrinha com ele. E aí ele ficou amedrontado, mais ainda. Foi na polícia de novo, falou, ó, os filhos dele foram me procurar. E o problema é o seguinte, um dos filhos, ele estava até respondendo por um processo criminal por homicídio. Ou seja, acho que eles iam... Não ia ser um fato inovador, entendeu? E no curso do processo ele até foi preso. E aí o que aconteceu? O Ministério Público denunciou o pai por trabalho escravo, artigo 149, e denunciou os filhos no mesmo processo por coação no curso do processo. E aí eu lembro fazendo a audiência, foi uma das piores audiências que eu fiz, assim, os dois filhos, né, um estava preso, foi até conduzido lá da penitenciária, assim, num deboche total, no maior desdém, sabe? Querendo meio que, como é que fala? Me tirar do sério. Aí eu consegui, até fiquei tranquilo, assim, deu para terminar bem. Mas eu me lembro o trabalhador, eu falei com ele, ele falou assim, ó, eu estou com medo deles. Eu falei, não, nós vamos então tomar, né, o seu depoimento aqui como vítima, tudo, sem a presença deles. Então ele foi, entrou por uma porta separada, tal. Mas aí no final do depoimento eu falei aqui, ó, o senhor está sabendo que eles estão querendo te pegar, não está? Ele falou, sei sim, tal. Aí o Ministério Público até falou que, ó, nós temos um programa de proteção à testemunha, o senhor não quer entrar nele, né, ingressar, tudo. Ele falou, não sei o que, não. Aí ele não quis. Eu falei, ó, mas o senhor tem que ficar muito esperto aí, porque esse povo, um deles está solto. Né? Eu até, acho que eu tinha decretado a prisão, não, eu não cheguei a decretar, não, um deles também estava, eu tinha decretado, acho que a prisão preventiva dele, por causa dessa ameaça à testemunha. Mas, assim, a pena da coação no curso do processo não é uma pena elevada. Eu uma vez impondo a sanção para ele, que é de 1 a 4 anos. Se eu colocasse a pena no máximo, né, o que não seria o caso, talvez, ele seria solto, ele iria cumprir pena restritiva de direitos, né, dependendo. Então, assim, ele não daria para mantê-lo preso indefinidamente. Eu falei, ó, o senhor tem que ficar esperto, então, tomar cuidado. Ele falou, não, pode deixar que vou dar meu jeito. Passa aí 2 meses, que notícia aí que aparece lá no jornal que morreu? Né, pessoal? Chegou lá, 2 meses depois dessa audiência, tá lá pessoa encontrada. Coitado do trabalhador, coitado. Não, ele não foi, não, estou brincando. Não, foi uma pessoa lá que afogou no rio, mas assim, imagina se tivesse sido o trabalhador, que tristeza que não seria. Dele eu não tive mais notícia, não. Ele foi, realmente deve ter escondido, deve ter mudado de local, porque assim, né, o pessoal lá era barra pesada mesmo. Mas tem muito disso, né, pessoal? Às vezes as testemunhas, elas, assim, ficam apavoradas, né? Como é que vai, assim, a polícia vai ficar dando garantia para eles o resto da vida, né? Um programa de proteção de testemunhas é muito caro, é muito cheio de exigência, né? Então, assim, às vezes eles preferem não depor,
não falar nada, vigora aquela lei do silêncio, né? Mas, felizmente, com o trabalhador não aconteceu nada, não. Ele estava são e salvo. Pessoal, tem um outro caso, vocês chegaram a ver também o outro... Né? Nós já estamos aqui, até já deu 1 hora, não queria também prendê-los demais. Mas aqui, basicamente, ó, essa é a situação. Deem uma olhadinha aí. Quero só fazer algumas perguntas para a gente, para mostrar o que eu quero apresentar a respeito do tema. Ele pagou as despesas com 2 cédulas falsas de R$5. Isso caracteriza a insignificância? Poderia alegar o princípio da insignificância? Acredito que não. Porque, no caso, a conduta não seria insignificante, porque o bem jurídico ele foi lesado da mesma forma, que o bem jurídico sendo a fé pública, independentemente do valor da nota falsa, ele seria atingido igualmente. Acaba que é o seguinte, o princípio da insignificância, né, ele torna a conduta atípica, né? É tipo assim, o que eles falam? Ó, tem gente que fala assim que nem há lesão ao bem jurídico, mas no fundo eu acredito que sim. A conduta, a princípio, seria uma conduta criminosa, mas a lesão foi tão insignificante que a gente fala, não, isso não é crime. Não vamos considerá-lo como típico, né? A gente talvez pudesse chegar e falar que ó, o valor foi tão baixo, mas é mais ou menos por aí, ó. A fé pública foi lesada. Não importa, talvez seja uma cédula de R$1, de 5, de 500, muitas cédulas, houve uma lesão à fé pública. A questão é o seguinte, nós podemos questionar o prejuízo, né, patrimonial sofrido pela vítima. Eu recebi, aquele senhor, coitado, ele recebeu uma cédula de R$420. Ele teve um prejuízo de 320. Esse aqui teve um prejuízo de R$10. Então, assim, o prejuízo individual pode ser diferente, mas a fé pública foi lesada. Nós vamos encontrar no Supremo Tribunal Federal, gente, uma decisão do ministro Joaquim Barbosa, né, aposentado, de que isso é princípio da insignificância. Mas você só vai encontrar essa decisão. Posteriormente, o Supremo chegou e falou assim, ó, nada disso, não vamos mais reconhecer insignificância em casos de fé pública. E tem também uma explicação, eu não me lembro se foi mencionado isso nos votos, mas vejam vocês, gente, uma nota falsa de R$5, acaba que o valor dela pode ser meio que multiplicado, não? Passa na mão de um, na mão de outro, tal. Imagina, durante a vida útil da nota de R$5, ela passou na mão de 100 pessoas. Ou seja, foi provocando pequenas lesões, enganando, né, dezenas de pessoas ao longo do tempo. Então, assim, talvez por isso também pode ser um argumento que justifique que, ó, não é uma lesão insignificante, pela peculiaridade que tem, né, a moeda falsa que tem que circular. Outra coisa, ele passou a cédula falsa, mas de cara, assim, o comerciante já percebeu que a cédula era falsa. Ele foi devolver. Isso é tentativa? Ele tentou colocar em circulação e recebeu e falou, não, isso aqui é falso, não aceito. É um crime tentado? Tentativa de pôr em circulação, uma tentativa frustrada por circunstâncias alheias à vontade dele. O dono identificou de plano e falou, não, nada disso, me paga com dinheiro verdadeiro. Eu acredito que foi tentativa, sim, professor. Ok, alguém acha que não foi? Eu tive um caso desse também para julgar. O que aconteceu? Foi uma moça, ela assim, viciada em droga, aí ela conseguiu R$50 falsos, não sei como, ela foi, tentou, chegou no posto de gasolina, assim, apresentou a cédula falsa, né, e aí o frentista recebeu assim, de cara, falou, para com isso, isso aqui é falso, tá na cara, não sei o quê.
Ela chegou, não, então me devolve. Ele falou, não vou devolver, não, eu vou chamar a polícia para você. Aí chamou a polícia. Ela foi presa em flagrante. Aí, tipo assim, né, a pessoa pobre, né, ela tinha uma vida totalmente desregrada, aí não tem endereço certo, aí não tem, né, trabalho, né, fixo, nada disso, tal. Foi presa e acho que decretada a prisão preventiva. Eu lembro que eu estava no plantão quando houve um pedido da Defensoria Pública para soltá-la, e eu até soltei, né, determinei a soltura dela. E aí, porque eu falo assim, a lesão foi tão pequena, né, gente? Ela tentou passar a cédula de R$ 50, imagina ficar presa por causa disso, não houve prejuízo patrimonial. É lógico que é crime, mas que responda em liberdade. E aí, o que aconteceu? A arguíra falou assim, ó, houve uma tentativa do crime de moeda falsa. Seria isso? O Lucas está perguntando, isso aí poderia se enquadrar no tipo penal do peculato? Ô, Lucas, assim, acaba que o peculato, ele exige, né, que, tipo assim, que tenha um valor econômico da coisa. É tipo assim, o funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou outro bem móvel, público ou particular. Eu acho que, assim, uma cédula falsa, ela acho que não se enquadraria, né? Não é um dinheiro, porque não é verdadeiro, né? Não tem, assim, o valor dele, né? Vem pegar assim, não, você consegue comprar uma nota de 50 falsa por R$ 30, mas a gente não faz esse tipo de avaliação. Então, assim, pela impropriedade do objeto, eu acho que não caracterizaria o peculato. E, de qualquer maneira, o seguinte, se ele se apropriou da cédula para depois passar para frente, o que acontece? Progressão delitiva. A apropriação da cédula foi um meio necessário para ele passar, colocar em circulação a moeda falsa? Foi um meio necessário. Então ele foi um crime meio, vai responder apenas pelo crime fim. Então, assim, né, eu acho que teria esses dois motivos para talvez não enquadrar no peculato. Mas, pessoal, olha só, esse caso aqui, né, da tentativa de moeda falsa, realmente houve a tentativa de colocar em circulação. Mas o porém é que os verbos típicos da moeda falsa, né, o artigo 289, parágrafo 1º, são vários. Então, e entre eles tem lá, você vai incorrer no crime se você importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz em circulação. Então, embora ele tenha tentado colocar em circulação, ele já guardava a cédula com ele. Ele já tinha o porte dessa droga. É a mesma coisa com dessa droga, não, dessa nota. É a mesma coisa com a droga. Não, é que ele tentou vender, é tentativa de tráfico. Não. Quando ele guardava, tinha, né, carregava consigo a droga, né, de maneira ilícita, né, que às vezes é uma droga que tem autorização legal, é maconha que ele carregava porque teve autorização judicial para uso medicinal, né, mas assim, sem uma autorização, ele já cometeu um crime. Então, assim, o crime de guardar é um crime permanente. Então, ele já está em flagrante delito antes de tentar colocar em circulação. Então, eu acho que afastaria essa tese da tentativa. Outra coisa, e o dano? Ele chegou e falou assim, não, toma aqui, R$ 10 verdadeiros, me devolve essas 2 cédulas de 5 falsas. Ele reparou o dano? Eu posso aplicar a causa de diminuição de pena, de reparação do dano, antes do oferecimento da denúncia? O que vocês me dizem? O comerciante não teve prejuízo, né? Foi consumido lá a cachaça no botequim, no final das contas ele recebeu o preço delas. Isso é uma reparação de dano? Professor, eu não sei se eu estou viajando, mas talvez não pudesse ser um arrependimento posterior? Um arrependimento posterior, né? Quais são as características de um arrependimento posterior? Nós temos aí, tem um arrependimento, mas é exatamente isso, que nós temos a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, né? Que o crime não chega a se consumar. E nós temos o arrependimento posterior. O arrependimento posterior está no artigo 16, né? Crime sem violência ou grave ameaça,
reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia, né, por um ato voluntário do agente, a pena vai ser reduzida de 1 a 2/3. Então, realmente, é disso que eu estou falando, né? Não confundam com a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, né? Esses dois casos, é tipo assim, a desistência voluntária, ele está na execução do crime, ele desiste de continuar na execução e não produziu efeito nenhum. E o arrependimento posterior, às vezes o crime, né, se consumou, perdão, gente, o arrependimento eficaz, às vezes o crime lá, né, já se consumou, mas ele, de uma maneira eficaz, impede que o resultado gere danos, né? Aí ele vai responder dependendo pelo o crime que foi praticado, né? Até então, pelo resultado até então gerado. Então, eu estou falando realmente do arrependimento posterior. Eu posso considerar isso nesse caso? Ele restituiu, né, reparou o dano. Oi? Eu acho que não pode considerar, porque o sujeito passivo desse crime é o Estado, né? É a fé pública. Então, assim, o dano já ocorreu à fé pública. Então, acho que por isso que não caberia esse arrependimento posterior. Ô, Felipe, eu tendo a concordar com você, porque realmente é isso, é como lá na insignificância, né? Você, tipo assim, passou a cédula falsa, você já lesou a fé pública, né? Você portando a cédula falsa, você já está lesando a fé pública, né? Se você está guardando a cédula falsa. O que acontece é o seguinte, ele reparou o prejuízo individual, mas o prejuízo à coletividade, a princípio, não. Né? Como é que você vai reparar, vai desfazer esse prejuízo à coletividade? A princípio, não tem jeito. É um crime assim que o arrependimento posterior não funciona, não tem como se encaixar. Né? É igual, tipo assim, um homicídio, eu matei tudo, como é que eu vou ter um arrependimento posterior? É lógico assim, eu estou exagerando, né? O arrependimento posterior não pode nem ter violência ou grave ameaça. Mas eu falo assim, para aquelas situações irreversíveis, não tem como você se arrepender. Né? Então, assim, ele até conseguiu obter as cédulas de volta, né? Ele até reparou o dano, o prejuízo individual, mas a lesão à fé pública é permanente. E aí a gente tem que pensar nisso, né, pessoal? O crime contra a fé pública, ele é um crime, assim, contra a coletividade. É como crimes contra a incolumidade pública, contra a paz pública, contra a fé pública, ou seja, é a coletividade. Obviamente que nos casos concretos vai ter uma vítima específica que foi lesada, tomou um prejuízo, mas assim, então nós temos o que eles falam, né, uma dupla subjetividade passiva. Vai ter o Estado, né, que tem lesado aí a fé pública, e tem um indivíduo, né, o Estado, a coletividade, e tem um indivíduo que sofreu um prejuízo patrimonial. E eu, se eu fosse fazer a sentença, eu falaria, ó, não dá para reconhecer o arrependimento posterior, porque é um dano irreversível. Mas ele demonstrou aí boa fé, boa vontade, não sei o quê, em reparar o prejuízo patrimonial da vítima específica. Então, assim, eu talvez reduza um pouco a pena em razão disso, mas redução na pena base, né? Considerando as circunstâncias lá, seria mais favorável a ele. Aqui, ó, tem uma pergunta que eu queria fazer, é o seguinte, o Zezinho disse que, né, desconhecia a falsidade delas. Acho que nem precisa falar muito, né? O simples fato dele trabalhar no Banco Central, né, ter se valido do cargo lá, e essas cédulas vieram de lá, a gente vai, acho que, presumir, concluir que ele se valeu do cargo para poder pegar as cédulas, né? Então, isso aí é realmente um argumento muito, acho que, falho. E a última pergunta, que crime que ele praticou? Eu chutaria que seria a última parte do 290, que ele restituiu à circulação uma nota que já foi recolhida para inutilização, né, para ser destruída. Perfeito. Alguém pensa de maneira diferente? O 290, né, fala aqui, a última parte, né, que você está se referindo, né? Ele restituiu à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições, né? Tinham sido recolhidos para fins de inutilização. E tais condições está lá, cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiras. Aqui o crime é crime assimilados ao de moeda falsa. Não é uma moeda falsa propriamente dita, né?
são notas formadas, né, por pedaços, fragmentos de outras cédulas, né, verdadeiras, e ele restituiu a circulação. Pena de 2 a 8 anos. Alguém tem alternativas ou é esse mesmo, 291? Só fazer uma pergunta. Não é um pouco desproporcional as condutas? Imagina só, eu particular, eu peguei a cédula falsa, coloquei em circulação, detectaram o crime. Vou pegar uma pena de 3 a 12 anos. O Zezinho, ele se valendo do cargo, ele pegou a cédula no Banco Central, colocou em circulação, pega uma pena mais branda, de 2 a 8 anos. Não tem nada de errado aí? Professor, eu tendo a achar que o enquadramento típico mais adequado seria o peculado. Não só por essa questão da desproporcionalidade, mas, para mim, para que se reconheça a tipicidade no peculado, não é exigido que a vantagem que esse sujeito venha a ter com a própria posse do bem seja significante. Até porque eu acho que tem jurisprudência que reconhece que o princípio da insignificância não é aplicável no caso do peculado. Então, eu acho que quando esse sujeito ele não só está infringindo a fé pública, mas ele está infringindo numa medida muito maior. Porque ele, como funcionário do Estado, está se apropriando de um bem para obter uma vantagem. Não, isso é verdade, você tem razão. A jurisprudência tem uma tendência de não... Gente, na verdade, acho que a nossa jurisprudência é meio contraditória. Ela não reconhece peculato em crimes contra a administração pública. Né? Falar, não, é a coletividade, não sei o quê, não está lesando todo o Estado, a coletividade, a sociedade inteira. Mas nós temos o crime de contrabando, descaminho, né? Que você traz coisas do exterior sem pagar o tributo. Se o tributo for inferior a 20 mil reais, eles reconhecem significância. E é um crime contra a administração pública. Então, assim, às vezes, tem muita incoerência nisso, né? Porque, às vezes estabelece a administração pública como um limite ao reconhecimento da insignificância, mas, por outro lado, crimes que são contra a administração pública, a torta e a direito aí fala que se aplica a insignificância, né? Então, eu acho que, na realidade, não caracterizo o peculato por essa razão, né? Eu acho que o bem subtraído, né, não é nem um bem, ele não tem um valor de face, ele é um objeto assim, sem valor. Né? É lógico, eu posso tentar passar aqui, tentar converter isso em dinheiro, legítimo, tudo, mas, a princípio, você não, é uma coisa fora do comércio. Né? Você não consegue, a princípio, de maneira regular, né, usufruir desse bem, dessa moeda falsa subtraída. Por um lado, também, eu penso o seguinte, existe uma certa desproporção o Zezinho, como funcionário, pegar a pena do 291, né, de 2 a 8 anos, do 290, e o particular, fazendo a mesma conduta, pondo em circulação, pegar uma pena de 3 a 12 anos. É porque isso aí tem uma certa explicação. O crime do 290... ele fala de crimes assimilados ao de moeda falsa. A moeda lá tratada não é falsa propriamente dita. Né? Ela se assemelha, ela é mais branda a reprovação da conduta. Por isso que a pena é menor. E no caso aqui, ele estava com a cédula falsa, sabe? Então, eu acredito que talvez o 289 seja a melhor tipificação. E aí, o que vai acontecer? Haveria, além disso, uma agravante dele ter cometido o crime valendo-se de cargo, ofício, profissão. Vai lá, Pedro. É só uma pergunta que eu pensei num exemplo relativamente parecido com esse, mas qual o crime que cometeria um policial militar que, após fazer uma apreensão de drogas, toma essas drogas para si mesmo, seja para venda ou para uso próprio, etc.? Ele estaria cometendo tráfico de drogas. Seria tráfico mesmo. Porque assim, ele vai pegar aquela droga para quê? Só dele ter a droga ilicitamente no poder dele, ele está traficando. Né? Tá certo que ele desviou lá, pode ter algo... Mas assim, como eu disse, Pedro, o desvio
é um meio necessário para a atividade fim, entendeu? Eu acho que seria essa a classificação. O Bruno está falando, ó, não seria um crime impossível o peculato da moeda falsa? Bruno, eu acho que é por aí. O bem, ele tem uma impropriedade do objeto para poder ser, né, objeto de peculato. Então, eu acho que assim, como faltaria essa propriedade para ele, né, não seria um crime impossível, não poderia. E, de qualquer maneira, é o seguinte, pessoal, então tá, vamos considerar que a moeda falsa não é absolutamente imprópria. A gente consegue transformá-la em dinheiro verdadeiro. Mas aí, para isso, ele teria que praticar uma outra infração, e ele praticou, colocou em circulação. Aí eu acho que seria absorvido o peculato pelo crime de moeda falsa. Ô, pessoal, mas isso dá uma discussão boa, né? Eu falo assim, isso aqui é a minha intuição, o que eu percebo, os argumentos são... É muito bom a gente discutir, né, essas várias possibilidades. Às vezes você está lá defendendo um caso, acusando, vai estar julgando, é bom ter essas diversas perspectivas para fazer uma boa análise, né? A minha conclusão seria mais ou menos nesses termos. Eu acho que eu classificaria a conduta dele como moeda falsa mesmo, colocou em circulação, com a agravante que ele se valeu do cargo para poder fazer isso. Ok? Mais alguma dúvida, alguma questão, pessoal? Professor, tem um ponto que eu pensei aqui agora também, que é essa questão do crime permanente em relação a você simplesmente manter a nota, por mais que, de fato, faça sentido existir essa previsão legal, é uma previsão meio complicada, né? Porque, tecnicamente, uma pessoa que só está, que, por exemplo, está portando uma moeda falsa que é utilizada num jogo de tabuleiro, ela está cometendo crime também. Não, mas aí eu acho o seguinte, mas aí o crime de moeda falsa, né, ele fala a moeda, papel moeda com curso legal no país. Tá certo, não, o jogo do tabuleiro ele está copiando exatamente R$1. Mas aí eu acho assim, ó, em tese você tem razão, mas assim, eu acho que eu nunca condenaria uma pessoa nessa situação, né? Porque eu acho assim, acho que faltaria dolo para ela, a não ser que ela está com essa cédula e ela vai passar para frente querendo transformar em dinheiro verdadeiro. Aí eu acho que é outra figura. Mas se ela está com dinheiro... Aqui, ó, deixa eu te falar, eu mesmo, então, eu estou cometendo crime. Eu, na época das aulas presenciais, eu levava as cédulas falsas que eu pegava lá na Justiça Federal para poder mostrar para os alunos os vários tipos de falsificação, eu explicava como é que se fazia a falsificação. É muito interessante, às vezes você passa um produto químico na cédula, uma cédula de R$2, e depois imprime em cima dela uma nota de 50, entendeu? Então, assim, é um papel moeda verdadeiro, legítimo, mas a estampa é diferente. Por isso que hoje as cédulas no Brasil elas têm tamanhos diferentes, né? Então, assim, a cédula de 2 é diferente do tamanho da de 20, da de 10, da de 50, de 100. Por quê? Justamente para evitar esse tipo de sobreposição, que era muito comum no passado. Então, assim, eu carregava essas cédulas para poder mostrar para os alunos. Então, tipo assim, eu estou guardando cédula falsa, mas eu espero encontrar um juiz condescendente e bondoso, caso eu seja preso, para ele falar assim, a minha intenção não estava com dolo, né, de colocar em circulação, de cometer um crime. Né? Tinha fins acadêmicos, exclusivamente. Ok? Pessoal, ó, então, né, agradeço a audiência de todos. Sexta-feira a gente encontra novamente, 7h. Tem alguma aula programada do professor Parentoni nesse horário? Acho que não, professor. Então tá, ó. Tem um outro caso, pessoal, agora é o caso 2, né? Não esse caso 2, né? O estudo de caso 2. São mais duas situações que envolvem documentos públicos. Nós temos uma divisão aqui a divisão básica, né? Falsificação de documento público, documento particular, falsidade ideológica. Esses conceitos precisam ser bem assimilados. E eu acho que os casos que estão lá vão mostrar bem para vocês isso. Então, procurem dar uma olhadinha, tentem pensar na resposta para eles, numa solução, porque na sexta-feira a gente se encontra, tá bom? Obrigado a todos e até sexta, então. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada, boa noite. Nada, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.